Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de biologia de hoje. E nós havíamos parado, né, na página 41, tá? Havíamos parado na página 41. E é a página que eu quero que vocês abram nesse momento para a gente fazer a continuidade do conteúdo, beleza? Então vamos lá. Página 41, ok. Funções de relação. O sistema nervoso representa uma rede de comunicações muito elaborada. Essa rede é formada por um conjunto de órgãos capazes de captar as mensagens que o ambiente nos passa, interpretá-los e gerar respostas na forma de sensações, movimentos, reações ou ainda constatações. Nosso sistema nervoso é formado por células altamente especializadas, como os neurônios, que por sua vez são muito ramificadas, capturam os estímulos vindos do ambiente, né, ou de alguma glândula do nosso corpo. Os neurônios transmitem os impulsos nervosos por meio das sinapses, né, locais em que o impulso elétrico transforma-se em impulso químico por meio de neurotransmissores. Esses mesmos neurotransmissores são liberados em uma região do neurônio chamada de axônio. Os principais neurotransmissores são a acetilcolina, a noradrenalina, a epinefrina e a dopamina, entre estes a mais conhecida. Os neurônios são formados por corpo celular, onde este núcleo maior é a maior parte do citoplasma, né? E dendritos, ramificações menores que saem do corpo celular e recebem os estímulos nervosos. E o axônio, a ramificação longa que sai do corpo celular. Então a gente vai ver um pouquinho aí das funções e relações do nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, né, cara? Né? Essa grande máquina aí do nosso corpo humano, tá? Então, ó, para começar, as palavras estresse vem do inglês stress, significa aquilo que está tenso, flexionado, e hoje sabemos que o estresse é uma condição que predispõe uma carga hormonal grande, né? E na maioria das vezes nos dá uma condição de alerta para situações mais perigosas e delicadas. Então, vamos conversar aqui entre colegas e professores. É comum as pessoas mais nervosas serem chamadas de estressadas, né? Isso é comum. Você tem ideia do que essa palavra significa para a fisiologia ou funcionamento do organismo humano? Você faz ideia do que ela vem significar, tá? Vocês conseguem definir isso? Então, a reação do estresse, ela está em todo o globo, né? Em todo o planeta. Normalmente se intensifica no que, alunos? Em reações emocionais negativas, né? Então, no dia a dia, naquele problema que não foi resolvido, nas situações do dia a dia que a gente tem um não, né, digamos assim, vai gerando um estresse, tá? E é claro que a OMS hoje já enxerga isso como uma doença, né? A Organização Mundial da Saúde já vê o estresse como uma doença, a gente já é sabido disso, né? Olha lá, número 2. Qual é a relação que existe entre o estresse e o nosso sistema nervoso? Toda, né? O estresse é a resposta do organismo diante dessa situação de nervoso, né? E o sistema nervoso, chamado também de SNA, tem um papel fundamental para desencadear o estresse. Seja ele que mede as nossas reações cardiovasculares que aparecem, né? E tantas outras. Número 3. Fisiologicamente, o estresse se divide em fases. Pesquise quais são essas fases e registre em seu caderno para depois apresentar para a classe. Isso aí é com vocês. Vocês vão ter acesso à internet, têm acesso a toda a fonte de pesquisa, a própria apostila. Então eu quero que vocês depois pesquisem e façam no caderno aí já. Primeira atividadezinha aí. Como podemos nos prevenir dos estresses que prejudica o nosso organismo? Como se prevenir? Como? Então, há algumas maneiras de se prevenir do estresse, né, gente? E dentre essas maneiras de se prevenir do estresse, é claro que devo, no dia a dia, conseguir me desligar, né, dos problemas, ter um bom descanso, ter uma boa alimentação e vários outros cuidados que a gente vai ver também a seguir e vocês podem pesquisar também, mas esses são alguns pontos, beleza? Então, vamos lá. Sistema nervoso dos vertebrados. Então, ó, o sistema nervoso dos vertebrados é dorsal, assim dividido. Sistema nervoso central
encéfalo, medula espinal e depois sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso somático, o autônomo, o simpático e o parasimpático. Tá? Então vamos lá primeiro por partes aí. Sistema nervoso central. O sistema nervoso central constitui-se de encéfalo e medula. O encéfalo é protegido pela caixa craniana, a medula, pela coluna vertebral, ambos amparados pelas meninges, membranas formadas por tecido conjuntivo. A meninge mais externa, a dura mater, mantém contato com os ossos. A intermediária e a aracnoide e a interna e depois a pia mater aderida à superfície cerebral. Entre a aracnoide e a pia mater há um espaço preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, ou líquor, né, que é um nome mais prático, cuja função é absorver o quê? Os choques mecânicos, protegendo o encéfalo e a medula. Então, um acidente, né, uma esponja, né, para que não venha a haver, né, situações mais graves. Então, o nosso cérebro é uma máquina, né, toda feita de maneira delicada e pronto para qualquer embate, tá? Então, seguindo lá, nós temos ainda o encéfalo, que divide-se em cérebro, o tálamo, o hipotálamo, o cerebelo e o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, bulbo e ponte. Cérebro, ó, também chamado de telencéfalo, corresponde à região anterior do encéfalo, sendo a mais desenvolvida nos seres humanos. Apresenta os dois hemisférios, já sabemos, né? Direito e esquerdo, cada qual com áreas especializadas em diferentes funções, como inteligência, memória, visão, coordenação da fala, processo do pensamento, estado de vigília. Então, ó, cérebro, cerebelo, medula espinhal, os nervos, ponte, bulbo. Então, ele liga todo o nosso corpo humano, tá? Depois o tálamo e o hipotálamo. Tálamo, conhecido como diencéfalo, conduz os estímulos captados pelos órgãos sensoriais do corpo para as regiões do cérebro, onde são processados. O hipotálamo controla o apetite, o balanço hídrico, pressão arterial, frequência cardíaca e a temperatura do corpo. O cerebelo controla a atividade motora e responde pelo equilíbrio do corpo. Uma lesão nessa região do encéfalo impede o indivíduo de coordenar os seus movimentos. O tronco encefálico constitui de 3 partes, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo coordena o tônus muscular e está envolvido na recepção e coordenação de informações sobre a postura do corpo. A ponte é o cérebro de retransmissão de impulsos para o cerebelo, servindo de passagem para as fibras nervosas que ligam o cerebelo e a medula. O bulbo, por sua vez, controla a nossa respiração e a digestão, como a gente já viu lá anterior, né? Sistema digestório e respiratório, além de regular todos os nossos batimentos cardíacos e os atos involuntários, como o vômito, o peristaltismo, quando eu vou tossir, quando eu vou deglutir, né? E aqui agora a medula espinal. Medula espinal em forma de haste cilíndrica com aproximadamente 50 cm de comprimento. Liga-se o bulbo e dela partem 31 pares de nervos raquidianos. São funções básicas da medula espinal: transmitir ordens do cérebro para o corpo, transmitir sensações e estímulos do corpo para o cérebro, participar de atos reflexivos simples. Um corte transversal na medula permite identificar uma região cinzenta no centro em forma de H e outra branca na periferia. A região cinzenta corresponde aos corpos celulares, aos neurônios, à parte externa branca e aos axônios desses neurônios. Ato do reflexo, ó. E o ato do reflexo? É a resposta involuntária ao sistema nervoso, provocado pelo estímulo, tá? No processo, o ato do reflexo observa-se no papel de sensitivos e motores. Os sensitivos ou aferentes transmitem os impulsos nervosos da pele, dos músculos, dos órgãos, ou motores eferentes, página 44, conduzem o impulso nervoso do sistema nervoso até o local estimulado. Há também nervos mistos que enviam o impulso nervoso nos dois sentidos. Um ato reflexo conhecido é o patelar, cujo estímulo do mesmo o nervoso chega à medula e sai dela. No esquema apresentado, quando o martelo comprime as regiões sensoriais da pele, o nervo sensitivo ou aferente leva o impulso nervoso até a medula. Emite um comando através do nervo motor ou eferente, para que o músculo se contraia e a perna responde com um rápido chute para onde? Para frente, né? Aquele martelinho no joelho clássico que a pessoa dá um chutinho para frente, né? Então aqui nós temos mais um gráfico, a reação, estímulo, músculo, fibra motora, medula espinal e a fibra sensitiva. Esse texto
Como o nosso tempo ele tem um máximo de 15, a gente colocou, então eu quero que vocês leiam aí, tá? Né? É um texto, né, das nossas curiosidades e complemento, então você pode ler depois. Ele fala sobre a contaminação ambiental por chumbo, tá? E para a gente fechar aqui, o sistema nervoso periférico, chamado de SNP. Constituição do sistema nervoso periférico. 12 pares de nervos cranianos ligam o encéfalo e os órgãos dos músculos. 31 pares de nervos raquidianos ligam a medula espinhal, os receptores sensoriais e músculos esqueléticos. Esses nervos dividem em 8 cervicais, 2 torácicos, 5 lombares e 5 coccígeos. De acordo com a sua função, o sistema nervoso periférico divide em voluntário, somático, involuntário ou autônomo. O sistema nervoso periférico, somático e nervos músculos estriados e esqueléticos. Sua ação depende da vontade da pessoa, como andar, quando eu quero nadar, né? A ação do nervo do sistema periférico autônomo, por sua vez, não depende da vontade. Seus nervos motores controlam o movimento dos músculos lisos e cardíacos, das glândulas, sistema digestório, excretor, dos mais órgãos externos. Por exemplo, controlar a pressão arterial, os movimentos peristálticos do intestino, a contração ou dilatação, sudorese, temperatura corporal, é a função dele, entre outros, né? Por nervos simpáticos e parasimpáticos, que realizam ações antagônicas. Um estimula o outro, inibe. De maneira geral, o simpático estimula o metabolismo do corpo, dilata a pupila, acelera batimentos cardíacos, eleva a pressão sanguínea, utiliza nervos raquidianos que emergem as regiões torácica e lombar da medula. O neurotransmissor para a ocorrência das sinapses é a adrenalina. Esse é bem conhecido, né? O que acelera tudo em corpo, né? Você, quando vê a pessoa amada, fica com a adrenalina ali, né? No 12. O parasimpático reduz o metabolismo, contrai a pupila, desacelera os batimentos, diminui. Então ele faz o inverso. Utiliza nervos cranianos e raquidianos também. E os neurotransmissores do parasimpático são a adrenalina e a acetilcolina. Tá? Então aqui, ó, substância cinzenta, canal central, raiz posterior, substância branca, fissura mediana e raiz anterior. O que o professor quer que faça agora? Nossa aula finaliza aqui, essa primeira etapa. Então façam a resposta da 1, a da 2, a da 3 e a da 4. Próxima aula viremos com a correção. E lembre-se ainda, tá? Façam em seu caderno a pergunta número 3 aqui, beleza? Pesquisar as fases, né, do estresse. Ok, galerinha? Abraços, dê um gostei, curta o nosso canal, deixa o like lá, né? Deixa o like no canal e siga nós aí. Abraço.